pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do 8º ano, aula de ciências. E o nosso tema de hoje vai ser bem interativo, vou precisar muito da presença de vocês, né? Desequilíbrio ambiental e ações humanas. Então vamos trabalhar de uma forma bem tranquila para podermos entender essa questão. Então a nossa aula na Escola Municipal para Aulas Digitais, sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula, tá certo? Então preste atenção, peguem lápis, caderno e vão anotando aí as dúvidas de vocês, que estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Então lembrando a vocês que nossas aulas são digitais. Vocês podem assistir na TV, né? Vocês podem baixar o aplicativo no Educa Recife, baixando com o QR Code aí, Biri vai colocar na telinha. Quem tem celular Android ou quem tem celular iOS, então baixa aí para que você possa interagir. Divulguem com os colegas de vocês na escola que estão assistindo essas aulas maravilhosas e elas são apresentadas também no turno da tarde. Então fiquem bem atentos ou no aplicativo ou na televisão. E nós temos também o nosso YouTube, então vai lá também, baixa, interage conosco, dá um like na nossa aula para que a gente veja que você gostou. E se você não teve como assistir a aula em tempo hábil, então coloca também uma pergunta aí no YouTube para que a gente possa responder para vocês, tá certo? E vou precisar muito da interação de vocês. E nossas aulas são acompanhadas também pelas nossas intérpretes de Libras. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Brielle, não é? Para que atinja mais os nossos estudantes. Então, elas vai estar conosco na nossa aula de ciências. Desde já agradeço a presença dela, tá certo? Então, vai ser uma aula bem interativa e bem legal. Então, eu trago para vocês o nosso vacinômetro, não é? Como é que está a vacinação? Então, nós temos dados aqui do dia 7 de abril. Então, como é que está a campanha de vacinação? Será que as pessoas estão indo vacinar? Em várias aulas nós vemos que a prevenção é tudo, não é? Nós vimos que estamos estabilizados, então nós temos dados aqui, ó, bem precisos aqui, não é? Nós temos esse dado do dia 7 de abril, nós vimos que 6.735 pessoas se vacinaram nesse dia. Nós estamos com um total de pessoas totalmente vacinadas, nós temos com 1.403.550 de uma população de 1.653.461 habitantes. Então, estamos chegando pertinho. Então, pessoal, vai lá, vacina, marca a sua vacina, agenda e não esqueça que os efeitos colaterais são quase nada em relação se formos ter a doença. E sabemos que a maioria das vacinas ela tem algum efeito colateral, uma febrezinha que passa rápido, então isso não vai interferir para que nós possamos concluir o nosso esquema vacinal. Então trago para vocês também que eu não estou sozinha aqui. Além de toda uma equipe de produção, eu também estou com a professora Isabel Borges, a minha grande amiga, professora de ciências. E aí, professora, como é que está aí? Olá, Cláudia, eu já estou aqui, não é? Dando uma olhada aqui no chat, convidando os alunos que estão presentes a participarem do chat, pessoal. Não esqueçam, né? E aí eu vou dar um recadinho, viu, professora Cláudia? Vocês chegando na escola, peçam o número da matrícula de vocês. E com o número de matrícula, vocês vão poder entrar na nossa aula ao vivo e participar conosco, responder questionamentos, fazer perguntas, interagir, trazer ideias para a nossa aula. Eu acho que vai ser bem interessante. E quanto à vacina, contamos com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos convidar aí os vizinhos, familiares que não foram vacinados ainda, para procurar o postinho e lá agendar um horário, um dia que seja legal para todos e que todos possamos logo, logo bater a nossa meta, que é todos os recifenses, né, vacinados. E quem sabe mesmo até a questão aí dos brasileiros, né, professora Cláudia? É verdade, essa questão de todos os brasileiros vacinados e vamos combater realmente esse vírus aí que atrapalhou muito a nossa vida, né? Mas graças a Deus estamos aqui e conseguimos sobreviver, estamos nessa campanha de alerta. Então, também nós trazemos o mês de abril todo, né? É o mês de prevenção. Então, nós temos aqui 3 itens que vamos trabalhar no mês de abril. Primeiro, contra a crueldade animal, né? Os ataques, a exploração dos animais para o comércio
eu trago hoje. Então, vocês veem que muitas pessoas, através de várias pesquisas, muitos animais que são usados para exploração, eles têm pouco tempo de vida, às vezes são até maltratados para realizar aquela atividade. Nós temos também a questão da prevenção, do cuidado com o sapo, não é? Ele é realmente um grande predador do meio ambiente, então vamos cuidar dele também, não matar, não fazer maus tratos. Nós temos também o combate e a reabilitação às diversas espécies de cegueira. Então, mais uma vez, nós vemos que várias espécies de cegueiras, elas podem ser evitadas com a prevenção. Então, qualquer sintoma na sua visão, procure os postinhos de saúde para marcar realmente uma consulta com o oftalmologista, que ele vai analisar o que você tem e, se precisar, passa o óculos ou passa algum medicamento, e a prevenção aí nós vemos que pode evitar várias espécies de cegueira. Nós temos também o cuidado também de acidentes no trabalho. É importante que você também, no seu trabalho, você passe a ter um ambiente agradável. É importante que as empresas também invistam, né, questão de fisioterapia, de cuidados. Se você está bem no seu trabalho, com certeza você vai produzir mais. Então, abril é essa campanha de mês de alerta e realmente é uma campanha de prevenção e de conscientização. Então, revendo aqui o que foi que vimos na nossa aula anterior. Nós vimos a questão de previsão do tempo, nós vimos a questão dos fatores que são relativos à previsão do tempo, nós vimos também o que é meteorologia e meteorologista, nós vimos os instrumentos meteorológicos e nós fizemos um mão na massa aqui, construindo um pluviômetro, né? Então, espero que vocês tenham gostado e hoje na nossa aula nós vamos ter desequilíbrio ambiental e ações humanas. Então, eu trago para vocês uma imagem aí, vocês estão vendo, não é? Um ambiente aí, uma floresta, tem água, tem ar aí, não é? Deve ter bastante animais, uma diversidade enorme. E essa imagem, o que nos traz essa imagem? Provavelmente, vários animais aí estão interagindo com o ambiente em que estão vivendo, não é? Várias espécies também de vegetais também nessa interação. Então, o desequilíbrio, provavelmente ele está em equilíbrio, não houve interferência, nós vamos ver que vão ter vários fatores interferem no desequilíbrio ambiental. Então, este ambiente que eu trouxe para vocês é para vocês verem um ambiente totalmente equilibrado, em que vários seres estão interagindo no meio ambiente, tanto com fatores vivos e fatores não vivos, né? O ar é importante para essa interação? Sim. O solo é importante, a água é importante, então são considerados fatores abióticos, e os fatores bióticos, como os vegetais e os animais e várias espécies que vivem aí nesse ambiente. Então, aparentemente, ele é considerado um ambiente equilibrado, ele está em equilíbrio. Mas aí existem fatores que interferem, causando um desequilíbrio nesse ambiente. Mas o que é um desequilíbrio ambiental? Então, eu trouxe imagens para vocês verem, que dá para nós analisarmos aqui, que são alterações no ambiente, e essas alterações, elas interferem de maneira negativa em um ecossistema. Então, ela vai interferir. Então, eu trouxe uma imagem de derrubadas da mata, uma interferência humana, não é? E trouxe também de uma tempestade, vários locais alagados. Então, nós vamos ver que existem vários fatores, não é? Várias ações que eles vão contribuir com o desequilíbrio ambiental. Mas o que é um ecossistema? Quando eu falo em ecossistema, vocês devem ter visto em aulas anteriores, mas o que é um ecossistema, né? Então, o ecossistema é um conjunto, é o nome dado a um conjunto de organismos, que esses organismos vivem em um determinado local e eles interagem entre si e com o meio que os cerca, que é aquela questão dos fatores bióticos e os fatores abióticos, né? Eles precisam, nós aqui, né? Nós somos seres vivos, nós precisamos do ar para a nossa respiração, nós precisamos do solo, nós precisamos da água, que são fatores abióticos, aqueles fatores que não têm vida, como todos os outros seres precisam, até os vegetais, né? E aí, essa interação que acontece todinha no ecossistema, fazendo com que seja um ambiente equilibrado.
e às vezes acontecem fatores que interferem no ecossistema. E também em um ecossistema, esse equilíbrio, observa-se que tem um equilíbrio entre todos os seres e o ambiente em que vivem. Então, aí eu trouxe aí um ambiente no mar, não é? Um ambiente aparentemente bem limpo, sem poluição, não é? Os seres um interagindo com o outro, um ambiente agradável. Então, isso aí, nesse ecossistema, facilita com que ocorra realmente essa interação para que ocorra o equilíbrio no meio ambiente. Mas existem eventos, não é? Eventos que são perturbadores, como tempestades, terremotos, queimadas, a poluição, a caça, e esses eventos eles podem romper o equilíbrio, fazendo com que algumas espécies se multipliquem ou algumas espécies deixem de existir, então causa a extinção nas espécies. Então, aqui eu citei vários fatores, né, que vão interferir, tanto causados por naturalmente, como alguém que provoca esses fatores. Então, acontece às vezes que as espécies, ou algumas entram em extinção, acho que vocês já viram várias espécies hoje que estão em extinção, ou elas se desenvolvem de forma desordenada, causando até um caos no ambiente, de acordo com os fatores que acontecem nesse ambiente, ou equilibrando ou desequilibrando. E aqui eu peço a interação dos nossos alunos, professora. Será que eles estão conseguindo assistir nossas aulas? Então, fiquem atentos aí. Vejam bem, a minha pergunta é: será que a ação humana, ela contribui com o desequilíbrio ambiental? Será, pessoal, que nós, seres humanos, precisamos do ambiente para sobreviver, mas será que nós contribuímos com esse desequilíbrio? Não é? Podemos até pensar, o que é que eu estou fazendo para manter o meu ambiente em equilíbrio? Será que eu estou contribuindo para mantê-lo em equilíbrio ou eu estou contribuindo para que eu tenha um ambiente desequilibrado? Então, pensem direitinho aí, se vocês estiverem assistindo, coloquem, mas quem estiver em casa, que não está podendo interagir conosco no chat, então pensem aí, coloquem aí no caderninho de vocês, parem um pouquinho, perguntem até às pessoas que estão assistindo com vocês, será que na nossa casa, o que é que eu estou fazendo na minha residência? Eu estou contribuindo com o meu ambiente equilibrado ou eu estou contribuindo para que o meu ambiente esteja em desequilíbrio? Então, é uma questão para que vocês possam pensar aí. Se estiverem no chat, no aplicativo, vocês podem colocar que a professora Isabel já está ali a postos, não é, professora? Isso. Coloquem, pessoal, que assim que vocês colocarem, eu vou falar aqui para a professora Cláudia quem falou, né, qual é o nome do aluno, e também é importante que vocês coloquem o nome da escola. Então, a gente está percebendo que tem uma presença aqui de aluno, Cláudia, mas eles ainda não interagiram. Não sei se há algum probleminha aí de transmissão, se é a internet, mas aguardamos aí a resposta de vocês. Pessoal, essa aula ela é preparada com muito carinho para vocês, tá certo? Ela é especialmente para vocês. Então, coloquem, interajam conosco, tá certo? Para sabermos realmente o que vocês acham, não é? A presença de vocês, a opinião de vocês. Coloquem sempre a escola de vocês. Desde já agradecemos às pessoas, não é, que fazem a escola, que divulgam realmente as nossas aulas. E vocês são agentes também que podem lembrar e divulgar o horário que acontece as nossas aulas e como são as nossas aulas. Então, eu fico aguardando que vocês coloquem alguma coisa e aqui eu vou trazer para vocês quais os fatores, né, que provocam o desequilíbrio ambiental. Então, 2 fatores que acontecem, eles podem contribuir intensamente no desequilíbrio do ambiente. Nós temos fatores naturais e também fatores antrópicos, que são considerados as ações humanas. É por isso que eu trago para vocês a pergunta, será que nós contribuímos para o desequilíbrio ou para o equilíbrio do ambiente? Então, quando a gente para um pouquinho para pensar, o que é que eu estou fazendo para que meu ambiente ele mantenha-se em equilíbrio, ou o que eu estou fazendo para que o ambiente realmente seja desequilibrado. Então,
Eu trouxe imagem para vocês de enchentes, né, de tempestades. Eu trouxe a imagem para vocês de um furacão, que ele acontece de forma natural, não é? Um furacão não, um vulcão, que ele desculpe, de forma natural, e trouxe tempestades, que acontece de forma natural, não existe um controle. Mas eu trouxe também um homem caçando, não é? E trouxe também as queimadas. Então, esses que eu trouxe, existem vários outros, eu só citei 2 da ação humana, não é? E se analisarmos, existem vários outros fatores. Então, nós vemos aqui com a caça, não é? O que causa? Será que um homem matando vários animais, eles vão se reproduzir rapidinho e voltar ao ambiente? Ou a intensidade da caça é tão imensa que pode vários animais entrarem em extinção? E as queimadas? O que é que acontece? Aquelas queimadas provocadas realmente. Existem pessoas que passam e já queimam aquele local e colocam fogo. As queimadas, elas causam realmente também um desequilíbrio. Então, a caça aqui nessa imagem, as queimadas, é realmente, nesse momento, uma ação humana. Mas vamos ver que às vezes existem queimadas que é um fator natural também. Então, é um caso a gente pensar e é um grande alerta, não é? Porque futuramente pode ser que a gente não tenha mais nenhum ambiente em equilíbrio. E é grande responsabilidade nossa e é grande responsabilidade as nossas ações, o que nós estamos fazendo para preservar o nosso meio ambiente, que é uma questão que nós vemos que é uma questão atualmente, é o que mais se fala. Então, a gente tem que falar e também agir, não é? Agir. Não só falar ou criar campanhas, mas agir. Realmente, a nossa ação, ela é muito importante para que o nosso ambiente, ele permaneça em equilíbrio. Então, eu trouxe aqui os fatores naturais que podem causar, não é, o desequilíbrio ambiental. Então, não depende da nossa vontade. Nós temos os furacões, nós temos tempestades, nós temos maremotos, terremotos e também nós temos erupções vulcânicas. Eu vou chamar a professora Isabel porque ela deu uma aula sobre vulcão, então ela pode falar, intensificar como acontece mais ou menos no ambiente, como fica esse ambiente, professora. Pois é, Cláudia. Em relação aos fatores naturais, é importante a gente parar para pensar que esse desequilíbrio são desastres naturais, né? E a questão do vulcão, muitas vezes a gente percebe só o lado negativo. Uma lava saiu queimando tudo, a vegetação, as moradias, não é? Mas, gente, tem um lado positivo também. Após essa lava endurecer, resfriar, a gente vai ter uma rocha magmática muito utilizada aí, né, nas nossas construções. E mais ainda, as lavas vão vir cheias de minerais. E esses minerais são importantes na agricultura. Então, depois que ocorre o resfriamento, então esse ambiente ele fica favorável à agricultura. Então, enquanto os outros, a gente vê sempre a questão negativa, mas vem sempre esse fator, né, atrelado a desastres naturais, né? E muitas vezes esse desequilíbrio está mais ligado às ações humanas. É verdade, professora. E aí vai interferir, às vezes também interfere os fatores climáticos, né? Nós vemos que as tempestades é necessária, como você fala na agricultura, é necessária para a retenção de água, para o nosso uso, para o uso da agricultura. Então, são fatores naturais que acontecem e se você olhar direitinho, vai acontecer um desastre, mas também depois vem um equilíbrio, porque são fatores naturais. Não é, professora? Isso mesmo. Obrigada aí, professora, pela contribuição da questão da agricultura. Então, trouxe imagem para vocês, assim, de raios intensos, tempestades, né? Então, nós vamos ver que esses fatores são fatores naturais que interferem também para o equilíbrio ecológico. Então, alguns desses eventos, como a destruição, às vezes, é tão grande, como tsunami, né, maremotos, que o desenvolvimento de uma comunidade fica prejudicada por vários anos, mas que não quer dizer que depois ela naturalmente volta ao seu estado inicial. Mas o fogo no Cerrado, né, um bioma brasileiro, o segundo maior bioma brasileiro e também da América do Sul, ele pode ter início por fatores naturais também. Isso ocorre através de descargas elétricas, combustão espontânea, atrito entre rochas,
também o pelo de alguns animais com a mata seca. Então, acontece de forma natural algumas queimadas no cerrado, mas existem outras queimadas, as pessoas que fumam jogam a piola do cigarro, as pessoas jogam fogo também. Então, existem queimadas que não são naturais, né? Causa poluição, desmatamento, mas no cerrado acontece muito isso. Mas algumas plantas no cerrado, elas apresentam caules que são adaptados a suportar essa ação natural do fogo e de sementes que germinam mais facilmente. Então, os caules são adaptados e as sementes também de algumas plantas do cerrado, elas são adaptadas para que elas possam não entrar em extinção. Como é um clima bem variável lá, então em clima altamente seco, acontecem as queimadas ou causada por raios, ou que a gente viu pelo de animais na região muito seca, ou também a ação humana que interfere. Então, existem plantas lá que são adaptadas, né, tanto para germinar, quanto para o caule também suportar esta ação. E essa adaptação, ela é importante, pois o cerrado, ele apresenta características que favorecem a ocorrência periódica de incêndios. E lá existe uma vegetação bem variada no cerrado, né? A vegetação é bem variada. Então, eles possuem uma vegetação realmente adaptada a suportar o fogo de forma natural, como também preservar a semente para que elas possam germinar e esse bioma não chegar à extinção, porque nós vimos que no Brasil é o segundo maior bioma brasileiro. Mas existem fatores antrópicos, né? Esse nome é meio estranho, mas são fatores que acontecem pela ação humana. Então, são fatores que nós podemos evitar, né? Então, esses fatores, atualmente, o homem constitui uma grave ameaça ao meio ambiente. É responsável por causar grandes desequilíbrios ambientais. Então, hoje, o ser humano ele é considerado realmente um grande agressor do meio ambiente, não é? Então, nós vemos que para plantar, então tem pessoas que, várias queimadas, né? Ali ele está, além de queimando a vegetação, ele está empobrecendo o solo. Então, e fora a poluição ambiental. Imagina só, em uma ação, como pode acontecer o desequilíbrio total daquele ambiente. Então, eu trouxe para vocês assim, algumas das ações humanas que podem prejudicar um ecossistema. Eu só disse algumas, né? Que vamos trabalhar na próxima aula. Eu falei poluição, introdução de espécies exóticas, caça e pesca e também o desmatamento. Só algumas ações humanas. Professora Isabel, quer falar alguma coisa sobre essas ações? Sim, professora Cláudia, é interessante a gente parar um pouquinho para pensar no nosso dia a dia, né? Porque aí a professora colocou poluição, né? A questão aí de caça e pesca, a questão aí de... Eu vou falar dos cuidados que nós devemos ter, principalmente nos principais elementos, no ar, na água, no solo, né? E aí eu estou chamando a atenção, e nós? O que é que a gente pode fazer? O que é que estamos fazendo com o nosso lixo? O que é que estamos fazendo com a questão aí, nós já conversamos em outras aulas, eu acredito que vocês vão lembrar aí, a questão do descarte do óleo, né? Tão falado. É importante que vocês percebam que esses cuidados a gente pode minimizar ou até mesmo modificar. A questão do lixo reciclado, será que tem alguém na rua que recolhe? Que a gente possa facilitar a vida dessas pessoas que fazem um trabalho tão magnífico, e a questão aí dessas pessoas que recolhem materiais reciclados. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora. Então, essa é a importância de reciclar, reutilizar. Então, a cada dia, o que é que estamos fazendo com o lixo na nossa casa já gera um cuidado diferenciado, porque todo dia estamos lançando ele e sabemos que esse lixo ele fica aqui no planeta. Então, a grande importância é a gente reutilizar, saber onde joga, as pessoas que reutilizam, colocar naqueles locais que podem ser reutilizados aquele lixo, para que ele não seja jogado no ambiente, porque ele vai ficar aqui. Fora o microlixo que nós temos aí, que ele não é reaproveitado e é uma grande agressão ao meio ambiente.
Quando eu falo aqui também introdução de espécies exóticas, então existem pessoas que colocam espécies de animais que não são daquele local. Então, em Fernando de Noronha, uma época, tinha muito rato, então eles trouxeram o teju para viver lá em Fernando de Noronha. O que aconteceu? O teju tinha hábito diurno e o rato hábito noturno. Então, o teju não se viu para comer o rato e não tinha o predador do teju. O que aconteceu? Ele se reproduziu em grande quantidade porque não tinha ninguém que comesse o teju e não resolveu o problema do rato. Então, o que é que acontece? Existia um fator necessário para colocar lá, mas se colocaram a espécie errada e aí houve também um desequilíbrio no ambiente. Eu não sei se já foi resolvido, porque isso foi em 94, mais ou menos, 95, mas provavelmente já resolveram, né? Porque é mais fácil resolver. Então eu trago uma pergunta para vocês também ficarem aí. Vocês conhecem outras ações humanas que causam desequilíbrio ambiental? Então pensem aí direitinho, anotem. Vou passar para a professora Isabel se despedir, que nossa aula está encerrando. Pois é, pessoal. Quem não conseguiu responder agora, responde lá no chat do YouTube. Por hoje é só. Tchau, tchau. Bem, pessoal, agradeço a participação de vocês. Espero vocês na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau, pessoal.